Todos estamos no trabalho que a vida nos confia, cada qual de nós no lugar certo. Dificuldades se espalham em todos os caminhos da terra. Imperfeições são comuns a nós todos. Provações constituem patrimônio das lides comunitárias. Sofrimento é o esmeril que nos assegura o aprimoramento íntimo. Doença é fator de renovação. Desengano é contato com a realidade. Crise é o teste da fé que afirmamos possuir. Atendamos às nossas obrigações, fazendo o melhor, porque dever é o ensinamento que se nos faz necessário a cada dia. Do Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, do livro Luz e Vida. Estamos aqui com muito amor e carinho, pedindo as bênçãos de Deus para você que nos ouve e para o seu lar, meu irmão, minha irmã. Estamos vibrando também por um mundo de paz. E hoje nós continuaremos ainda na apostila da Federação Espírita Brasileira, Programa Fundamental, tomo 1, o estudo sistematizado da doutrina espírita, no módulo 7, Pluralidade dos Mundos Habitados. E o roteiro é o roteiro 4, Os Reinos da Natureza, Mineral, Vegetal, Animal e Hominal. E quais livros vamos utilizar? Nós vamos usar como referência bibliográfica a Gênese de Allan Kardec, capítulo 10, itens 11, 12, 16, 17 e 26. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a questão 44, 45, 47, 49, 51, 52, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, o comentário da questão 594, 595, 597, 597A, 598 e a 602. Ainda o livro Evolução em 2 Mundos, de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, na primeira parte, o capítulo 13, Alma e Fluidos. O item é Vida na Espiritualidade. E vamos então agora, queridos irmãos, retornar ao nosso Livro dos Espíritos, porque na última semana nós estávamos estudando, paramos na questão 588. Mas nós vamos então retornar a 586 para que nós possamos encadear novamente os raciocínios, encadear as perguntas e aquilo que estávamos falando. A pergunta 586 é a seguinte, em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Têm as plantas consciência de que existem? E os espíritos responderam, não, pois que não pensam, só têm vida orgânica. Então, isso nós sabemos que a planta não pensa, que ela só tem a vida orgânica, o que é conhecimento de todos nós. Agora, a questão 587. Experimentam sensações as plantas? Sofrem quando as mutilam? Até nós comentamos, quando nós arrancamos uma folha no pé de couve, quando nós arrancamos uma folha de uma árvore, elas sofrem
elas experimentam sensações ou elas sofrem porque estão sendo mutiladas? E a resposta dos espíritos: recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Conseguintemente, não têm a sensação de dor, apenas recebem a impressão física na matéria que lhes é própria, mas não têm sensação de dor. Agora a questão 588, que foi onde nós paramos no último programa. Independe da vontade delas a força que as atrai umas para as outras? Isso independe ou é natural? Não é? Isso é feito naturalmente ou elas têm essa vontade de que elas sejam atraídas umas para as outras? Aquelas plantas que ficam mais viçosas e mais bonitas quando estão em grupos. Então, a resposta dos espíritos: certo, porquanto não pensam. A pergunta independe da vontade delas a força que as atrai umas para as outras? Certo, quer dizer, independe, porquanto elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Quando nós temos as violetas, que quando estão juntas ficam mais viçosas, mais bonitas, isso aí é algo independente da vontade, porque elas não pensam, é uma força mecânica entre elas. Agora, então, vamos prosseguir e vamos à pergunta 589. A 589 é a seguinte, em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, na chamada planta na dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. Agora vem a pergunta: são dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? Essas plantas são vegetais ou são animais, não é? Elas estão numa condição intermediária entre vegetal e animal? Né? Essas são as perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos. E eles responderam: tudo em a natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Têm apenas um instinto cego e natural. Então, tudo isso é um instinto cego e natural. Não é que elas pensem, porque elas não têm ainda vontade, elas carecem da vontade. Porque quando a criatura tem um raciocínio, já pensa, é diferente porque há uma ideia, não é? Vou fazer tal coisa, vou virar para a direita, vou virar para a esquerda, vou me encolher, vou me abrir. Não, mas a planta não tem nada disso, porque elas carecem de vontade, elas não têm vontade porque não raciocinam, não pensam. E aí, nós vamos ver agora, a essa pergunta 589 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nós vamos ver, então, uma explicação que Allan Kardec dá, aí fora da resposta dos espíritos. Ele disse o seguinte: o organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos
sem participação da vontade. Quer dizer, nós, os humanos, também temos movimentos semelhantes sem que a gente pense, sem que a gente tenha aquela vontade, nas funções digestivas e circulatórias. Nós estamos agora aqui estudando. Nós não estamos assim pensando, ai, eu tenho que mandar meu estômago digerir o alimento que eu ingeri. Eu tenho que mandar o sangue circular para que o coração possa bombeá-lo. Não tem isso. São movimentos que se dão naturalmente sem que eu tenha que impulsionar com a minha vontade ou com o meu pensamento. Como acontece com as plantas, muitas vezes, não é? O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos de nenhum modo implicam a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Quer dizer, quando o inseto cai no meio daquela planta, automaticamente ela fecha para ingeri-lo, naturalmente, como o nosso estômago faz, sem que a gente tenha que dar comando ao estômago. Vamos então agora à questão 590 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Rádio Portal da Luz. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar que lhes possa ser nocivo o que lhes possa ser nocivo? Repetindo a pergunta. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? É uma pergunta muito interessante, já que aqui antes ele disse, os espíritos dizem que a planta não tem vontade, porque não tem ainda pensamento. Então vamos ver o que responde sobre isso. Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. Então há, se nós quisermos nomear, classificar esse movimento como uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se deu ao significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dás o nome de instinto. Muitas vezes nós temos, nós podemos observar que há elementos que se atraem para formar determinadas, uma terceira coisa, uma terceira algo. Por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, quando se juntam naquela H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, vai resultar na água. Então, quando essas moléculas, o hidrogênio, se junta ao oxigênio nessa proporção, vai gerar uma terceira coisa, que é a água. O hidrogênio, junto com o oxigênio, vai gerar a água. Então, nós não damos a isso o nome de instinto, não é? É como se fosse uma atração. É como se, ou um instinto puramente mecânico, como diz aqui o Espírito. Agora vamos à questão 591. A 591 é a seguinte: nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita,
como os outros seres? Então, nos mundos que são superiores, será que as plantas também são mais... a natureza das plantas também é mais perfeita, como os outros seres que habitam ali também todos são mais perfeitos? E a resposta dos espíritos: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais sempre animais e os homens sempre homens. Porém, são mais perfeitos, não é? Embora sejam... A planta é sempre planta, animal é sempre animal e o homem é sempre o homem. Embora com mais perfeição, porque é um ambiente mais perfeito, o mundo é superior. Vamos agora à questão 592. A 592 é a seguinte: se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele, quer dizer, o homem, e estes, os animais, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Então, aqui nós já estamos tratando, já deixamos os vegetais, estamos tratando sobre os animais e o homem. E é algo bem interessante, porque nós muitas vezes observamos que os animais têm certas atitudes que os homens não têm. E há certos homens que fazem determinadas coisas que os animais não fazem, né? Os animais... por exemplo, eles saem para caçar quando têm fome. Quando eles estão saciados, eles não saem matando a presa, matando um outro animal. Eles matam por um instinto de conservação e eles, saciando aquela fome, aquele momento, eles deixam de caçar por um tempo. Então, nós ficamos observando que já o homem não, o homem é insaciável. O homem está saciado, com seu estômago saciado, mas ele está matando, ele está comprando, ele está adquirindo para guardar, para pensar no dia seguinte, para ter mais do que todo mundo, para acumular, o que é uma atitude completamente diferente que os animais não possuem. Então, vamos ver o que é que os espíritos responderam. Se pelo que toca à inteligência comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre o homem e estes, o animal, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? E a resposta: a este respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, a menos bem dotado do que muitos destes, e menos bem dotado do que muitos destes. Então, pelo físico, é como os animais, o homem, não é? E menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar, com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então, o homem tem a faculdade de pensar em Deus, os animais não.
Os animais não fazem uma oração, não se comunicam com Deus como os homens podem se comunicar. Agora, aqui fala que o corpo do homem se destrói como o corpo dos animais, entra em estado de putrefação como o corpo dos animais, não é? Mas muitas vezes, apesar de termos pensamento contínuo, de termos livre-arbítrio, de termos algum conhecimento, nós nos rebaixamos muito, muitas vezes mais do que os brutos, quando somos violentos, quando somos vingativos, quando somos criminosos, não é? Cometemos crime contra a natureza, contra o nosso próximo, contra nós mesmos. Quantas e quantas vezes, não é? Então, nós temos que reconhecer o homem pela faculdade que ele tem de pensar em Deus, de ser filho de Deus, de ser herdeiro de Deus, de ter uma vida voltada para as leis do seu Pai, que é Deus. Vamos então agora à questão 593. É a seguinte: poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Essa questão 593 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? E a resposta dos Espíritos: ainda aí há um sistema, há uma organização, mesmo quando eles aparentemente só estejam agindo por instinto. Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto. Mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que têm inteligência, porém limitada, fragmentada, não é? Então, alguns animais nós podemos observar que já têm uma inteligência limitada, mas têm. Então, nós não podemos dizer que eles só obrem por instinto, neste caso. E vamos ver, então, o que Allan Kardec fala, porque Allan Kardec dá uma explicação a esta resposta dos Espíritos. Ele diz o seguinte: não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem à conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhor alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Estão sempre repetindo aquela mesma atitude, aquela mesma ação há anos e anos e anos. A cria separada dos de sua espécie não deixa, por isso, de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Então, nós estamos aí vendo que é uma inteligência fragmentada, limitada, e o animal
separado da separado dos seus pais, por exemplo, ele vai ser criado e, em dado momento, ele vai executar exatamente aquilo que o seu pai faria, sua mãe faria, não é? É a mesma coisa que há anos e anos e anos eles fazem sem mostrar uma melhora, uma tecnologia melhor na construção do seu ninho e em diversas formas de agir. Então, nós precisamos entender que há um sistema sim, mas apenas uma inteligência limitada, fragmentada. Agradecemos muito sua atenção, que Jesus abençoe a todos e bom ânimo e equilíbrio sempre.